Olá, pessoal! Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e vim falar das figuras planas e espaciais e as suas medidas. Nós vamos começar falando de perímetro e área. Vocês devem lembrar que perímetro é a medida do contorno de uma figura plana e a área é a medida do espaço no interior dessa figura. Vejam a conversa ali à borda da piscina. O menino está perguntando: qual é o tamanho dessa piscina? E a menina está perguntando: quantos litros de água cabem nessa piscina? A medida da quantidade de água que cabe na piscina tem a ver com o volume da piscina. Para saber qual é a quantidade de água, a gente precisa saber as medidas que a piscina tem. Então, você pode pensar um pouquinho e responder essa pergunta aqui nesse espaço. Que medidas da piscina nós precisamos saber para calcular a quantidade de água que cabe nela? Então, antes de a gente chegar nesse passo, nós vamos começar relembrando os conceitos de perímetro e área. Tá? Para obter a quantidade de água que há na piscina, que foi mostrada na página anterior, nós precisamos calcular o seu volume. Mas antes disso, vamos calcular outras medidas dessa piscina. Veja aqui a vista superior da piscina, vista de cima, né, vista superior, com suas medidas em metros. Essa piscina tem 3 metros de largura e 5 metros de comprimento, tá? Qual é a medida do perímetro da piscina? Lembrem-se que o perímetro é o contorno. Para calcular o perímetro, a gente soma as medidas de todos os lados da piscina. Então, nós temos 3 mais 3 metros mais 3 metros, mais 5 metros mais 5 metros. O total é 16 metros, que é o perímetro da piscina. E a área da piscina? A área é o espaço que tem aqui no interior da piscina quando a gente olha de cima, tá? Ou seja, a gente quer calcular quantos quadradinhos, por exemplo, cabem dentro da piscina. Aqui nós temos cada quadradinho representando 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é a unidade de área em que a gente tem um quadrado com 1 metro de lado. Olhando aqui, nós vemos que dentro dessa piscina cabe em 15 desses quadrados. Então, nós temos 15 metros de área, tá? Como que eu fiz a conta? Eu multipliquei 5 metros por 3 metros. Por quê? Porque no espaço que tem 5 metros, eu consigo pôr 5 colunas de 1 metro. E no espaço de 3 metros, eu consigo colocar 3 linhas de 1 metro. Então, 5 vezes 3 são 15 metros quadrados que tem essa piscina. Então, eu não preciso também ficar calculando, contando um por um. Eu posso fazer direto o cálculo multiplicando a largura pelo comprimento. Então, vamos fazer uns exercícios. O primeiro é: conte os quadrados de cada figura e escreva o número que representa o perímetro e a área delas. Considere que cada quadrado desses aqui, quadradinhos, tem 1 centímetro de lado. Então, a unidade que a gente vai usar para resolver esse problema é: unidade de comprimento é 1 centímetro e unidade de área é 1 centímetro quadrado, tá? Então, no comprimento, vamos calcular o perímetro da figura A. 1, 2, 3, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Ou seja, cada um dos 4 lados mede 4 centímetros. 4 vezes 4 centímetros são 16 centímetros. O perímetro de A, 16 centímetros. O perímetro da figura B tem 4 centímetros de largura e 3 na altura, tá? 4 mais 4, 8, mais 3, 11, mais 3, 14.
Então, o perímetro de B são 14 centímetros. Agora, vamos ver a área da figura A. Quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado tem dentro da figura A? Como são 4 por 4, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Área de A, 16 centímetros quadrados. Vejam a diferença. Aqui nós estamos falando de medida de comprimento e aqui a medida de área. E a área da figura B é 4 centímetros vezes 3 centímetros. São 12 centímetros quadrados. Ali dentro cabem 12 quadradinhos com 1 centímetro de lado. Agora nós temos no exercício 2, o seguinte: cada malha quadriculada a seguir é composta de quadradinhos de 1 centímetro de lado. Mesma coisa, mesma unidade que a gente usou. Determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos desenhados. Então, nós temos 3 polígonos, tá? Primeiro, vamos calcular a área de cada um deles. É fácil calcular a área porque a gente só precisa contar quantos quadradinhos tem no espaço interior da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a área do primeiro polígono é 10 centímetros quadrados. No segundo polígono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área é 5 centímetros quadrados. E na terceira figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos. Então, a área são 14 centímetros quadrados. Para calcular o perímetro, a gente tem um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que somar as medidas de todos os lados, e essas figuras que a gente tem aqui, elas são as figuras mais detalhadas. Então, aqui eu tenho 4, 1, 2, 3 e 3. Tudo medido em centímetros. Então, vamos somar. 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 3, 11 e mais 3, 14. Então, o perímetro dessa figura mede 14 centímetros. Essa outra aqui, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 2, 9 e mais 2, 11. Será que tá certo? Vamos contar de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui são 12 centímetros de perímetro, tá? E aqui nós temos 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 2, 12, mais 1, 13, mais 3, 16, mais 2, 18, mais 2, 20 e mais 2, 22. 22 centímetros de perímetro. Então, aqui a gente tem a resposta do exercício 1, vocês podem até dar um pause para corrigir. E aqui as respostas do exercício 2, você também pode dar um pause no vídeo para vocês conferirem se as respostas que vocês escreveram estão certas. Tá? E o outro exercício que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Abaixo tem um quadrado em uma malha, cujos quadradinhos têm 1 centímetro quadrado, tá? Então, estamos falando desses quadradinhos maiores, tá? Cada um deles tem 1 centímetro quadrado. Qual é o perímetro desse quadrado? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é um quadrado, todos os lados têm 8 centímetros. Então, 4 vezes 8 centímetros, o perímetro mede 32 centímetros. E a área do quadrado, eu tenho novamente 8 linhas e 8 colunas de quadradinhos. Então, eu multiplicando o lado
a medida de um lado pela medida do outro lado, vão ter 64 quadradinhos, ou seja, 64 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área desse quadrado. Na aula de hoje, então, a gente relembrou os conceitos de área e de perímetro para calcular em figuras planas, tá certo? Até a próxima aula.